Você já imaginou se a internet do mundo acabasse? E as redes sociais? E as formas de pagamento? E o entretenimento? E os meios de comunicação? Será que a gente ia voltar a falar por cartas? Galerinha, é o seguinte. Esses dias a gente passou por uma instabilidade em relação à internet. E surgiu a ideia de a gente gravar um vídeo. E se o mundo ficasse sem internet? O que será que aconteceria? Quais seriam as consequências? E os meios de comunicação, entretenimento, as plataformas de streaming, as formas de pagamento? Como será que ficaria isso? No que isso prejudicaria a gente? O quão importante foi e o quão importante é a internet pra gente? Por exemplo, na época da pandemia. Na pandemia, como será que seria se a internet parasse de funcionar? Quantas pessoas entrariam em depressão por não ter uma forma de se entreter, por não ter uma forma de conversar, de se comunicar, por não ter YouTube, por não ter Netflix, por não ter Disney, por não ter Spotify para escutar músicas? O que será que isso afetaria? E o TikTok, por exemplo, que trouxe muita oportunidade para as pessoas. Se a internet não funcionasse, o que será que aconteceria? Será que essas pessoas teriam essas mesmas oportunidades? Milhares de pessoas ficaram muito ricas só por causa do TikTok. Muitas pessoas que surgiram ali na época da pandemia dentro da plataforma TikTok e que ficaram famosas, viraram digitais influencers, ficaram ricas com isso. Fazendo videozinhos, seja de dancinha, seja vídeos num tom jornalístico, explicando notícias, falando sobre notícias, que nem a gente faz aqui também. Então, o que será que aconteceria se a internet tivesse parado do nada, se tivesse sumido? As pessoas, por exemplo, entrariam em depressão, ficariam mal, como eu já tinha frisado. A gente não teria um meio de se comunicar. O mundo hoje não seria mais o mesmo. Não aconteceriam as coisas que aconteceram. Seriam coisas totalmente diferentes. É porque, levando em consideração que houve um grande número de pessoas com depressão, então as redes sociais ajudaram bastante. Porque naquele momento você não poderia visitar um parente, você não poderia ir no shopping, você não poderia fazer muitas coisas com relação ao que você fazia habitualmente no modo físico. Então, Pedrinho, com relação ao TikTok também, você percebe que ele tem a sua monetização agora liberada e as pessoas estão indo pra rua para fazer lives e tudo mais, então já virou realmente uma profissão, né? Você tá ali, um TikToker, um YouTuber, um Instagrammer, então a gente percebe que as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. E falando também em redes sociais, eu não posso deixar de frisar o que aconteceu com o Facebook em plena pandemia, né? Teve ali um blackout de algumas horas e isso foi suficiente para fazer com que a empresa perdesse mais de 40 bilhões em ações. Então por aí a gente já tira o quão importantes são as redes sociais, até financeiramente falando, para cada ser humano. Outro ponto que é importante a gente frisar aqui seriam as formas de entretenimento, como a TV, como o YouTube, as plataformas de streaming, no caso, Disney Plus, Amazon Prime. Então essas plataformas se tornaram fundamentais, trazendo filmes, trazendo séries, um meio de entreter as pessoas no mundo inteiro, para que a gente não ficasse ali na mesmice, para que a gente não ficasse sempre ali sem fazer nada, principalmente na época da pandemia. Isso foi fundamental para as pessoas. O entretenimento, até psicologicamente falando, foi uma forma fundamental. Houve até uma evolução, Pedrinho, que é bom a gente frisar aqui, que em plena pandemia aí, com os filmes parados, muitos filmes produzidos, mas não foram lançados, por quê? Porque não ia ter audiência. Então o que eles começaram a fazer? Lançar esses filmes nos streamings, né? Então eles arrecadaram aí em 2021 e 2022 cerca de 4,3 trilhões em streams, né? No caso aí de receita de streams. Então a gente vê o quão importante as redes sociais, são as redes sociais para cada ser humano. Então vamos lá, pessoal, agora para a parte de pagamentos. Se o mundo ficar sem a internet, literalmente você não vai ter como comprar, vender, fazer transações. E isso é um grande problema, porque o abastecimento das comidas nos supermercados ia faltar comida. Então você ficaria desesperado após 2 semanas sem comida e as pessoas iriam correr para os supermercados para saquear. Porque como é que você vai comprar sem a forma de pagamento, sem uma maquininha de cartão ou sem o Pix? Tudo no blackout geral, total. Seria um grande problema para a nossa sociedade. Então o que eu quero passar hoje aqui com essa mensagem é o seguinte: para onde nós estamos sendo empurrados? Parece uma coisa muito rasa o que a gente está falando, mas é algo muito real que está acontecendo. Por exemplo, todos os anos é feito uma simulação no Cyber Polygon, que é um evento que acontece lá no Vale do Silício, e lá eles encenam algumas coisas que podem possivelmente acontecer no mundo. Em 2019, teve o ensaio da pandemia e
pasmem vocês, 2020 aconteceu a pandemia. O ano passado aconteceu o ensaio do blackout na energia. Quem sabe? Alguns países já estão tendo blackout de energia, como a Argentina recentemente teve um blackout, e a gente fica se perguntando, será que tudo é um ensaio, uma preparação para alguma coisa? Fica a pergunta. Mas a gente está tratando aqui hoje da internet, certo? E eu estou falando sobre meios de pagamento. Obviamente, isso afetaria demais a sua vida. Porque já imaginou você sem ali uma forma de comprar ou vender? Seria um caos. Galera, um outro ponto que a gente vai trazer aqui seria a conexão fechada, a internet fechada. Tem alguns países que estão fazendo, que já estão desenvolvendo, como a Rússia, por exemplo, a própria internet. Isso tem algum benefício? Se a internet do mundo acabasse, a Rússia, por exemplo, seria o único país que teria internet, né? Mas isso é num tanto perigoso, porque acaba que o governo pode manipular a internet da forma que eles quiserem, eles podem mexer da forma que eles quiserem, propagar informações falsas, deixar o próprio país, no caso a Rússia, fechada de toda e qualquer notícia do mundo externo. Então isso é um pouco complicado, mas tem os seus benefícios. Se acontecer alguma coisa com a internet externa, ou seja, mundo afora, fora do país, né, eles não seriam afetados porque eles já têm a própria conexão. Mas, né, é aquela coisa que a gente já sabe. Eles podem manipular, eles podem mexer da forma que eles quiserem, eles podem privar as pessoas, assim como eles fazem lá na Coreia do Norte, por exemplo. Então, a gente está trazendo isso daqui para apenas uma reflexão. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O quão dependente nós estamos dessa tecnologia da internet? Em pleno século XXI, nós também temos aí as IAs sendo construídas, desenvolvidas e lançadas. A gente tem o ChatGPT, que foi lançado recentemente. São coisas que estão sendo lançadas e cada vez mais a gente está dependente dessas coisas. Num resumo geral, pessoal, o que eu quero passar com esse vídeo é o seguinte: o quão dependente nós estamos da internet. Se hoje desse um blackout, o que você faria? Então, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre esse assunto, qual é a opinião de vocês. Deixa nos comentários pra gente saber o que aconteceria no mundo se a gente ficasse sem internet. O que aconteceria na casa de vocês, o que aconteceria na vida de vocês e o quão isso afeta vocês. O quão isso é importante pra vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, valeu!